Torcedor atleticano, aquelas coisas que acontecem que ninguém consegue responder, ninguém consegue entender. Se fosse perguntar a qualquer jornalista, ou qualquer jogador do Atlético Mineiro, ou qualquer torcedor do Atlético Mineiro, que perguntasse a ele, bem, vai substituir tirando o Hulk e colocando o Vargas, ninguém entenderia, ninguém compreenderia, ninguém gostaria que acontecesse isso. Tirar o Hulk e entrar o Vargas. E aquelas coisas que só no futebol acontece. É a sorte andando junto. Porque o Gabriel Milito fez uma loucura ao tirar o Hulk e colocar o Vargas e deu certo. Porque neste momento o Atlético Mineiro se encontrava perdendo para o Fluminense de 2-0. Um gol do Gercano, né? E o outro gol do Renato Augusto. Tava 2-0. Perdendo para o Fluminense. E aí então entra o Vargas e fez um gol aos 73 e um gol aos 79. Minuto 73, minuto 79. Foram 2 gols do Vargas. Bem, coisa que só acontece no futebol. O Atlético estava perdendo esse jogo. Estava praticamente perdido. E conseguiu empatar 2-2. Fluminense 2, Atlético 2. Nesse momento, como foi o primeiro jogo da rodada, o Atlético se encontra em segundo lugar. Estava perdendo 3 pontos, conseguiu resgatar pelo menos um ponto. Dos 3 que estava perdendo, conseguiu pelo menos um empate com o Fluminense. O Fluminense se encontra nesse momento em 14º e o Atlético nesse momento em segundo. Mas vai ter outros jogos na rodada. Mas preste atenção, os deuses do futebol fazem coisas que ninguém acredita. O Atlético já se encontrava, você via que o Fluminense estava bem perto do gol, poderia chegar ao terceiro gol, mas quem conseguiu fazer os 2 gols foi o Atlético Mineiro. E assim, dessa forma, manteve a invencibilidade do Gabriel Milito, que ainda encontra-se invicto, não perdeu ainda, desde quando chegou. Estava perdendo, mas conseguiu se recuperar e esses 2-2 dá um pontinho para o Atlético, um pontinho para o Fluminense. Foi ruim para o Atlético? Não. Foi um empate heróico. Por quê? O Atlético estava saindo de campo derrotado. E esse jogador que entrou, o Vargas, conseguiu fazer a diferença. É isso aí. Tem coisa que acontece só no futebol mesmo. E vocês, atleticanos, gostaram? Acha que o Vargas tem que ter mais oportunidade dentro do time? Ele estava sendo injustiçado pela torcida, que já estava pedindo até que ele saísse? Não. É aqui eu disse. Todos os jogadores têm seu valor. Quanto o jogador tem uma pequena qualidade, certos momentos entra e decide o jogo. É o caso que aconteceu nesse jogo de hoje. Esses 2 gols que ele fez, colocando esse pontinho pro Atlético aí, às vezes é até aquele ponto que lá no final pode brigar por um título, por uma classificação. Então tem que se dar valor a todo jogador que está como se diz, no elenco. Lógico que tem que saber a hora certa e o momento certo de colocar ele. E foi o momento, hoje. Esse momento, assim que saiu o Hulk, ele entrou, fez a diferença. Pessoal, inscreva no canal, dê um like e comente a respeito deste pequeno ato de sorte que aconteceu nesse jogo. Que isso foi uma sorte incrível. É isso aí, pessoal.